O programa Defenda-se veio até um centro automotivo para saber como o brasileiro anda se virando em épocas de economia, mas que tem que cuidar do carro. A gente encontrou aqui o seu Luiz Carlos, que é engenheiro e acabou de entrar aqui com uma antiguidade, um carro antigo, um Mercedes 1978. Quase 40 anos com o senhor. Como é que o senhor faz para manter? Troco o óleo, já troquei o radiador, porque ele gastou, ele era original de cobre. Entendi. E ele gastou, então trocamos. Essa aqui já é nacional. Já é nacional. Já é, né? O senhor comprou esse carro em 1978. Em 1978 no Paraguai. Tudo bem que ele é um carro importado, é um carro alemão, que tem umas características de qualidade, inclusive muito boas. Mas o que o senhor faz para durar fora trocar o óleo? O senhor, até a gente estava brincando aqui nos bastidores, o senhor falou que ia andar pouco com o carro, né? Mas e se tem que andar, como é que faz? Quais as dicas que o senhor dá aí para ter um carro bom? Tem que fazer a lubrificação, tem que fazer a manutenção, troca de óleo, troca de filtro. E agora, por exemplo, eu não consigo o filtro. Então eu preciso trocar o filtro e não consigo o filtro. Porque parece que não tem aqui no Brasil. Que é desse modelo específico, né? Então eu tinha um filtro que eu trouxe comigo em 2010, como eu andava pouco, né? Ele andou Ainda pouco. Durou bastante. Durou. Depois que trocar o óleo desse carro aqui, o que mais falta para fazer, assim, para manter ele andando bonitinho com o senhor? O que ainda tem que arrumar, assim? Aquela manutenção que a gente faz mensal, né? Tem. Agora, por exemplo, eu vou retirar o eixo traseiro para trocar os terminais. Os terminais. Que isso eu vou trazer, vou comprar no Paraguai. Um amigo meu vai comprar e vai me mandar para mim. Trazer para cá. Os terminais originais. E se não trocar, o que acontece? Eu não posso alinhar a direção. Aí a coisa complica, né? Complica. Eu vou passar para o lado de cá. Tem o Santos aqui, que é o gerente aqui desse centro automotivo, que é o que coordena tudo, né, Santos? O seu Luiz Carlos estava falando de manutenção de carro. Aqui nessa loja, o que mais chega aparecendo? O cliente chega pedindo o quê? O pedido campeão de audiência aí. Além da troca de óleo, a parte de suspensão. Suspensão e freios. Por quê? Devido aos buracos que nós temos aqui nas vias, Inevitável, então se danifica-se mais suspensão. E isso acarreta o desgaste de pneus, esse tipo de coisa. Esse carro aqui, ó, vou até pedir pra gente dar uma andadinha até aqui, que tem algumas dicas também, né, Santos? Para você falar sobre essa parte aqui. Para quem não conhece, eu apresento. Isso daqui é o disco de freio. E aqui, ó, um lugar que está sem nada, é onde vai, na verdade, essa pecinha aqui, olha, chamada pastilha de freio, né? Santos, o que esse carro está fazendo aqui? Ele veio fazer uma troca de óleo e aproveitou para ver os freios, trocando a pastilha antes do final, já no valor, na parte normal, para evitar de danificar os discos e ter uma economia financeira e de material. Então, olha o que o Santos acabou de me explicar. Ó. Essa pastilha de freio não está no final da vida dela, né? Ela ainda tem uma vida útil aqui, essa pastilha. A gente olha ela assim sempre na lateral, né? Aqui. 1.000 quilômetros que ele tem de vida útil. Se ele deixasse mais para frente, o que poderia acontecer? Danificar o disco de freio dele que está inteiro. Então, essa daqui já começa com uma dica que é, antes de zerar a pastilha todinha, você troca ela um pouquinho antes, que é para não danificar essa outra estrutura. E se deixar ir até o final, tem a pinça. O que acontece? Além de danificar, ela danifica o êmbolo da pinça, ele joga ela para fora, quando ela sair do limite. Quer dizer, se a gente evita trocar a pastilha, que é um probleminha pequeno e um pouco mais barato, se empurrar com a barriga, a coisa começa a amplificar e ir para outras partes que não tinham nada a ver com o negócio no início. Mais caro e vai acarretar problemas maiores para ele. Só para quem está em casa ter uma ideia aí, quanto que custa uma pastilha de freio nesse sistema todo, entre disco, pastilha e o êmbolo? A pastilha é quanto por cento? Se ele fosse trocar entre disco, pastilha e o êmbolo da pinça, gastaria uns R$ 1.600. R$ 1.600. Só a pastilha mantendo ela em dia? Com mão de obra e tudo, ele está gastando 420. Em média, R$ 420. E dura quanto tempo essa pastilha trocada? De 10 a 15 mil quilômetros. De 10 a 15 mil quilômetros. Como esse é um carro automático, então eles têm um desgaste um pouco maior. Tá. Aí tem um pouquinho maior. Aí nesse carro aqui já é um outro problema aqui que o cliente veio ver. Ele está trocando pneu, não? Tô vendo os pneus ali? Não, né? Está trocando amortecedores traseiros. Ah, aqui o negócio já é aquele que sustenta o carro, aquela mola, aquela parte que sustenta. Tá.
Tá? Ele está trocando o amortecedor traseiro porque teve um desgaste no amortecedor. Então ele está trocando o amortecedor. Vamos dar uma olhada ali para ver como é que tá essa parte aí de amortecedor, ó. A gente viu que as rodas foram retiradas. E aí aqui ele tá em cima ali de um cavaletinho, tudo. O cavalete já acertou as molas, agora está guardando o amortecedor para colocar no local. Essa troca de amortecedor, o que ele vai evitar? De danificar o próprio pneu, que quando é um amortecedor ele já não tem pressão mais, o que acontece? Ele bate seco e danifica os pneus. Isso daqui é um amortecedor. Esse é o amortecedor. Ele já não tem pressão nenhuma mais, tá vendo? Certo seria você afundar, solta e ele volta. Sim, né? ele volta, mas ele não dá esse impacto que ele deu aqui agora, tá vendo? Ele dá um impacto porque ele já não tem uma pressão suficiente. De quanto em quanto tempo eu preciso trocar um O amortecedor? amortecedor ele é recomendado trocar a cada 40 mil quilômetros. Ou 3 anos. Ou a cada 3 anos. É. O fabricante ele dá uma garantia de 2 anos ou 40 mil quilômetros. Quanto custa trocar um amortecedor? Porque às vezes o que acontece com o brasileiro? As pessoas acabam empurrando por conta do preço, né? Vai dar prioridade para comer, para pagar aluguel, né? E vai deixando a manutenção do carro para depois. Esse carro popular, os amortecedores, mais os kits e as molas, com mão de obra, tudo colocado, eles gastam R$1.000. De um sistema só. De um sistema só traseiro. Isso se trabalha com um par. Amortecedor nunca se trabalha de um lado. Sempre ao par. Sempre troca, se troca do lado de cá, troca do lado de lá também. Do lado de lá também. Tá, é isso daí. Se ele não trocar o amortecedor, não tenho dinheiro, Santos, o que eu faço? O que dá pra... Aí é inevitável, não dá para se fazer nada. Não dá. Não. Se ele não trocar o amortecedor, o que ele vai acontecer? Ele tem um quadro traseiro, ele vai começar a bater seco, ele vai começar a danificar as buchas, o rolamento de roda e danificar os próprios pneus. Aliás, falando em pneu, vou até levantar aqui para a gente fazer uma parte. Se tem uma coisa que a gente precisa tomar conta, tomar cuidado, é com a sola do sapato do nosso carro, né? Porque não adianta estar com freio em dia, estar com amortecedor em dia, com combustível, com tanque cheio, se o pneu tiver com prazo de validade ultrapassado ou de garantia, né? Isso. Um pneu tem 5 anos de validade. 5 anos de validade. Então, na medida. Mas nunca uma pessoa dura mais que 4, 5 anos. Para ele poder manter um pneu e durar os 5 anos, ele tem que fazer corretivamente um alinhamento, um balanceamento, examinar a suspensão do carro, ver se não tem nenhum tipo de folga, que cria o desgaste interno dos pneus, entendeu? Quer dizer, essas partezinhas aqui laterais, assim, ó, mais pro lateral, se você olhar o seu carro e começar a ver que essa parte de dentro ou a parte de fora tá começando a ficar sem esses veios, ó, significa que ele tá com alguma irregularidade, ele tá gastando errado. Ou ele está com a falta de um alinhamento, ou o próprio sistema de suspensão tem algum problema. Esse é um pneu novo. Esse é um pneu novo. Você vê, ela está fazendo uma preventiva que ela vai economizar esse pneu. Ela está arrumando o sistema ali de dentro para que não cause problema ali. Não cause problema nos pneus. A gente está falando de custo em média de um pneu, por exemplo. Claro que vai variar de acordo com o modelo, de acordo com a marca do carro. Mas um pneu desse, por exemplo, num carro popular e pequeno, chega a custar em média R$200. Se você já passa para um sedã médio, um carro um pouquinho mais elitizado, um pouquinho mais com tecnologia, você já pula para R$400, quase por aí vai. De 400. Então, nesse caso, manter a sola de sapato em dia, do sapato em dia, faz muita diferença. Parece um preço mais alto no início, mas pode durar muito tempo. Economia que ele vai ter mais à frente. Vai ter mais à frente. Vai ter mais à frente. Agora, vamos falar de step? O step é uma coisa que ninguém se lembra até furar o pneu, né? Não. O step ninguém calibra, ninguém pensa em balancear um step. Tudo isso tem que fazer. O certo é se fazer, calibrar o step, balancear um step. Porque de repente você está numa estrada, você coloca um step, ele não tem um balanceamento perfeito, o que acaba acontecendo? O carro vai ter uma trepidação. Você vai trepidar um volante, esse tipo de coisa. Então o step é uma coisa, além de ser step, ele tem que estar sempre devidamente regularizado. Quanto custa fazer essa manutenção aí com... Um alinhamento, um balanceamento normal, se gasta em torno de R$200. De quanto em quanto tempo a pessoa tem que Cada fazer? 10 mil quilômetros, no mínimo. Cada 10 mil quilômetros. Se eu não fizer, Santos, estou sem dinheiro, como é que faz? Ou você vai pagar mais adiante uma diferença por isso. Você vai ter um desgaste no pneu, você vai ter um desgaste na suspensão, o carro vai trabalhar fora de alinhamento. O que acontece? Ele força as buchas e suspensões, ele força os terminais, força pivô.
força a bandeja. Então, quer dizer, o carro está sempre irregular. Complicado. Então você imagina você andar com um sapato mais alto e outro mais baixo, você vai mancar. E assim é o carro, Aí vai pegar a coluna e aí o problema vai ficando grande. vai ficando maior. Aí você vai ter um problema de amortecedor, se você não troca, você pode ter um problema de rolamento, um problema na própria estrutura do carro. Porque a batida seca, o que acontece? Ela vai danificando a própria carroceria. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. Obrigada pelas suas informações aqui, Santos. Vou passar para o lado de cá, aqui atrás, olha. Que é a parte que a gente tem um painel enorme aqui com essa disposição desse tipo de produto. A gente está falando de óleo. Mas como saber de quanto em quanto tempo você precisa trocar os óleos e que tipo de óleo você pode colocar no seu carro? Sintético, semissintético, vegetal? O óleo geralmente ele é especificado pelo manual do veículo. O fabricante do veículo especifica um tipo de óleo conforme a viscosidade. Ah, entendi. Então, por exemplo, sintético, semissintético, que daí tem várias opções no mercado, né? existem várias opções. Às vezes, quando o carro avança em idade, a gente recomenda usar um óleo com especificação diferente do original por conta das folgas maiores no motor. Tá bom. Mas normalmente a gente deve sempre usar o óleo conforme indicado no manual, o óleo do motor, falando especificamente do óleo do motor. Tá? Então, por exemplo, existe o óleo 1030, o óleo 530. Né? Isso vem escrito no manual do teu carro qual é a viscosidade. Então, 5W30. esse é um óleo multiviscoso e nesse caso particular é sintético. Uma recomendação que existe é, se você usa no seu carro um óleo mineral, você não deve colocar um óleo sintético, não deve misturar nunca os dois. E a gente tem como saber isso? Tem como saber da última troca de óleo, tá certo? Se é São aqueles adesivinhos que ficam assim no para-brisa do carro, né? adesivo, é importante ter, é importante controlar e ver qual foi o óleo que foi colocado, para sempre colocar o mesmo óleo. Pra Tá. sempre fazer a mesma Independente de quem fabrica o óleo, da empresa. Isso aqui é uma recomendação técnica, uma especificação técnica. Então, o óleo desta marca vai ter a mesma viscosidade do óleo da outra marca 5W30. Agora, dá para eu não fazer a troca de óleo? Falar, olha, tô sem dinheiro, vai ter que esperar para daqui 2 meses só. Não, é o tipo de economia boba. Porque sem óleo, o teu motor pode parar de funcionar, pode fundir o motor. Então, vai deixar de... Chega nesse nível. Chega nesse nível. Quer dizer, fundir o motor é perda total, quase que PT, né? Aí vai ter que desmontar o motor inteiro, vai ter que ver o que é que dá para recuperar. De quanto que a gente está falando fundir o motor? Nós estamos falando alguma coisa da ordem aí, vamos colocar uma média, porque depende do motor e do que aconteceu com o carro. Nós estamos falando de R$10 mil de prejuízo. É mais fácil você trocar o óleo na data certa, reserva o dinheiro e troca o óleo na data certa, né? Muito melhor trocar o óleo. Outra coisa, o filtro de óleo também é importante, porque o óleo, à medida que ele vai trabalhando no motor, o óleo vai queimando, vai acumulando fuligem. Entendi. E esta fuligem fica no cárter e quando você vai sendo retida no óleo, no filtro. Se o filtro fica saturado, ele não tem mais condições de filtrar. E ele não só deixa a sujeira passar, como ele também impede a circulação do óleo, fica bloqueado aquilo ali. Então é um componente muito importante, tem que trocar o filtro do óleo com frequência. O carro é um investimento muito grande. Muitas pessoas fazem um sacrifício para ter um carro. Quase como um imóvel, né? Para muitas pessoas é um sacrifício financeiro. Então imagina alguém ficar pagando prestações ainda e tá com o motor fundido ou com o carro sem condições de segurança de andar, porque não é só a parte financeira. O automóvel também é segurança. Então, um pneu careca, um freio que não é eficaz, é um item de segurança. A pessoa pode morrer ou matar alguém num acidente se não tiver com essas coisas em dia. Eu quero tocar num tema agora que isso não tem como as pessoas escaparem. A gente está falando de combustível. Hoje, a maioria dos carros aqui no Brasil tem o sistema bicombustível, né? Que são 2 combustíveis usados ao mesmo tempo. Ou a gasolina, ou o álcool, ou os 2 juntos, tanto faz, né? Na hora de eu abastecer o carro, o que eu faço? É melhor eu usar álcool ou gasolina? Isso vai depender do preço relativo do álcool à gasolina.
Existe o número mágico, que é lá o 0,7. Se o álcool custar até 70% do preço da gasolina, em princípio o álcool valeria a pena, o etanol valeria a pena. Por que isso? Isso é uma diferença do poder calorífico dos dois combustíveis, a quantidade de energia que tem por molécula de combustível. Bem técnico esse papo, hein, Bem Marcelo? técnico. Mas assim, é simplesmente pegar o preço na bomba, o preço por litro, dividir. Pegar o do álcool, colocar no alto da fração e da gasolina embaixo. Se der um número menor que 0,7, tá valendo colocar o álcool. Tá valendo colocar. Então não adianta a gente olhar só lá no posto de gasolina, se a gasolina está R$3 e o álcool está R$2. Você tem que fazer essa continha para ver se está valendo a pena o consumo do carro com álcool. Porque parece-me que, pelo que você explicou, o álcool gasta mais. Sim. O álcool consome mais, né? Não é que gasta mais, consome mais. Como o poder calorífico do álcool é menor, ele tem menos energia na molécula. Então você precisa gastar mais moléculas de álcool para fazer o carro andar. Agora, esse número 0,7 é um número que é da teoria, É cabalístico. é da química. Tá. Tá? Então, se a gente, às vezes, como o rendimento dos motores não é exatamente igual, é importante que aí o próprio motorista, com o tempo, aprenda a fazer a conta com o carro dele. Tá? Então, vai fazer uma média de consumo com álcool com gasolina. Para daí poder fazer direitinho. Tá. Tô na estrada, vou viajar. O meu carro é bicombustível, geralmente costumo usar álcool, porque é mais barato. Fiz a conta que o Marcelo falou, e aí tá saindo mais em conta colocar o álcool. Uso o álcool para pegar a estrada? Pode usar, não tem problema. Algumas regiões do Brasil, o álcool ele é consistentemente mais caro que a gasolina. Tá. Então, se a gente sai para uma região que não é produtora de álcool, vamos dizer, vamos para o Rio de Janeiro. Tá bom. Tá? Lá é No gás, Rio de Janeiro petróleo. é gás, petróleo. E ali não faz sentido nenhum colocar etanol no tanque, porque o preço não compensa. Agora, o veículo é feito para usar os dois combustíveis em qualquer mistura. Se eu posso colocar R$10 de álcool e R$30 de gasolina, ou o inverso, estou fazendo alguma bobeira? Não, mas assim, isso não tem vantagem nenhuma. O ideal é usar ou um ou outro, tá? Ah, é? É melhor usar ou álcool ou gasolina. Essa mistura que pode ficar de álcool e gasolina vai acontecer quando você está trocando de combustível, tá? Então, Não vai ficar usando os dois ao mesmo tempo ali o motor. O motor vai usar um ou outro. não, na verdade o motor usa misturado, tá? Agora, o que acontece é assim, que não faz sentido ficar misturando no tanque, não tem vantagem nenhuma. Eu tenho R$30, eu ponho R$30 de um combustível só. Melhor o combustível que vai te dar o maior rendimento, porque são dois limites, ou álcool ou gasolina. O álcool, se tiver com um limite do preço bom, quer dizer, abaixo de 0,7, é melhor colocar o álcool, tá? A gasolina, se tiver vantajoso colocar, coloque gasolina, porque o rendimento vai ser melhor. Tentar misturar e tentar encontrar uma mistura que dê um custo ideal é muito difícil, porque o carro não é usado do mesmo jeito, o rendimento varia de um carro para outro. A própria combustível não é que está adulterado de um posto para o outro, mas o combustível não é exatamente uma constante. Isso que as pessoas precisam entender. O combustível ele atende a especificação da Agência Nacional do Petróleo. Na gasolina, por exemplo, a gente tem até 25% de álcool, né? Até 25%. Então tem uma margem ali de composição. Existem as várias gasolinas também. Existem as gasolinas premium, as gasolinas comuns. E aí tem os diversos aditivos que se colocam na gasolina. Isso tudo... Aí, falando em aditivo, que você entrou num outro nicho aqui de combustíveis. Eu costumo só colocar gasolina comum no meu carro. E aí eu quero começar, por causa do preço, eu quero começar a colocar gasolina aditivada ou uma gasolina premium. É a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa. A gasolina premium ela tem alguns aditivos que servem principalmente para limpar o motor, tá? Então, às vezes é bom até ter um certo cuidado, porque o resíduo de fuligem que acumula com a gasolina comum, às vezes ele pode soltar com a gasolina premium e você pode até ter um problema no motor. Então, a gasolina premium é para você usar consistentemente no seu carro. E tem modelo de carro que é melhor? Aquele carro popular, por exemplo. Eu tenho um carro 1.0, todo rústico, todo espartano, sem nada. Veja, sempre é melhor, tá? É? Sempre é melhor. Agora, a diferença de desempenho, você vai sentir mais num carro de alto desempenho, tá? Então, para um veículo de alto desempenho, estou falando um super esportivo, aí, obviamente, você só vai colocar uma gasolina de extrema qualidade, até porque o motor não tolera muito mudanças na composição do combustível. Não gosta muito. Tá, é um motor muitas vezes de injeção direta de combustível,
é um sistema de ignição diferente, então ele precisa de gasolina de octanagem maior, não é qualquer gasolina que vai. Bom, tô olhando o carro aqui que está logo atrás da gente. Esse carro aqui é um carro cabriolé, né, que eles falam. É um carro que o teto rebate, ele tem uma curvatura bem baixa ali do teto dele, o teto rebate. Isso daí é cabelos ao vento na estrada um fim de semana na praia. E aí me vem a pergunta, janela aberta ou ar-condicionado ligado no carro? O que dá para eu economizar mais? Sempre é muito controverso, porque isso depende bastante do percurso que é feito e da potência do ar-condicionado frente à potência do motor. Então, por exemplo, num carro pequenininho, um carro 1000, o ar-condicionado pode ter um consumo maior e pode compensar, se você está num trânsito, anda, para na cidade, você ficar de vidro aberto. Agora, numa estrada, num percurso longo, aí normalmente é melhor fechar o vidro, se você vai andar a mais de 100 por hora, e ligar o ar-condicionado. Por quê? Porque o carro vai estar na condição aerodinâmica ideal. Você está falando, então, ele consegue cortar melhor o ar. Esse ar que entra no veículo e turbilhona, isso tudo agrega arrasto ao veículo. Quer dizer, freia o veículo, né? Aumenta a resistência do ar. Mas assim, a resistência do ar a 20 km por hora, ela é quase insignificante. A resistência do ar a 120, ela é muito importante, é a força mais importante de resistência do veículo. Então não faz muito sentido comparar se é melhor ar-condicionado ou janela aberta. Depende, se está na cidade andando a 20 por hora, é melhor talvez, se não tiver medo de assalto, baixar o vidro e andar tomando ar. Agora, na estrada eu não teria muita dúvida em fechar o vidro e ligar pôr o ar-condicionado funcionando. Como o papo aqui ainda está viagem na estrada, surgem mais algumas dúvidas aqui para a gente tirar de vez ou não. Muita gente procura economizar combustível fazendo aquele chamado banguela, colocar o carro na banguela na hora que pega um declive, uma descida assim um pouquinho mais embalada. Tá certo? Tá errado? Sim, não, por quê? E economiza combustível mesmo? Está errado por N motivos. Um erro é que você não tem o freio motor. O freio motor, quer dizer, o motor está ajudando a frear o veículo porque ele está sendo girado pelo esforço da rampa. A gravidade que puxa o veículo para baixo na rampa é que está fazendo virar o motor, então está comprimindo o ar nos cilindros e vencendo o atrito interno do motor. Então, este freio economiza o freio do veículo e é um índice de segurança. Quer dizer, na hora que você precisar usar o freio, ele não vai estar quente e vai estar na melhor condição de frenagem e você vai conseguir parar mais fácil o veículo. E economiza combustível pelo que eu falei, quer dizer, é a força da gravidade na rampa que está virando o veículo. A quantidade de combustível que entra é realmente residual. Chega a ser menor do que a quantidade de combustível com o veículo parado num farol em marcha lenta. Então é melhor andar com o veículo engrenado. Agora, no caso de um veículo automático, não é todo mundo que tem hoje em dia um veículo automatizado, né? Mas no caso de um veículo automático, as pessoas têm o hábito também de parou no sinal, desengata o veículo, como se estivesse usando um carro mecânico. Ou de fazer a banguela também no carro automático aí na estrada. É a mesma explicação? Como é que é? Praticamente a mesma explicação. O automático ele não tem uma embreagem de atrito, ele tem um acoplamento hidráulico, vamos deixar bem simples, tá certo? Outro tipo de... Ele não dá exatamente o mesmo freio motor, mas existe. É só simplesmente colocar nas reduzidas. Então a caixa de câmbio automática ela tem a opção de ele trocar até, por exemplo, se é um carro de 5 marchas, ele vai trocar até a terceira ou a quarta. Você pode deixar ele até a terceira, ele vai engatar até a terceira e um carro vai descer engrenado na estrada. Tá? E também com os mesmos efeitos que eu falei antes. Isso de desligar, deixar ele no neutro, no farol, tem pouca diferença, tá certo? Não faz grande diferença, não. Tá. O carro automático, você pode manter ele segurando no freio. E sempre no... No drive engatado. No automático. No automático engatado. Ele foi feito, na verdade, para isso. Para isso, não é para ficar cambiando. É que a gente não tem hábito, né? Mas se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, a maioria dos carros é automática e todo mundo simplesmente segura no freio e isso, nem acelera, né? Quando está engarrafado na freeway, é só tirar o pé do freio, o carro anda sozinho. Agora, dá para economizar também no bolso
dependendo do jeito que dirige, né? Tem muita gente que dirige, por exemplo, um dos hábitos é apoiando o pé na embreagem. Ou um outro hábito é acelera, desacelera ali. Eu estou gastando mais fazendo isso? Está gastando mais. Então, por exemplo, dica número 1, a maior parte do combustível gasto na cidade é para tirar o veículo da imobilidade e, portanto, a gente vai gastar muito combustível toda vez que sai no farol. Então, acelerar fundo para parar no farol vermelho dali uma quadra é um gasto excessivo de combustível. Então, não faz muito sentido ficar acelerando fundo o carro, esticando marcha no trânsito parado da cidade, que está gastando muito combustível. Tá? Planejar um pouco, quer dizer, o farol vai fechar ali na frente, não continua acelerando, não faz sentido você acelerar e frear em cima do farol. Desacelera o carro, deixa ele naturalmente perder velocidade, tá certo? Porque o farol vai permanecer fechado até você chegar nele. O ideal seria quando você chegasse no farol e ele abrir, você tivesse ainda com o carro em movimento, porque aí você ganha velocidade não do zero, mas de uma velocidade mínima. Isso é difícil conseguir fazer, né? O trânsito não permite, mas o ideal era manter uma velocidade o mais constante possível. Só uma pergunta que eu esqueci lá da parte lá dos combustíveis. A hora que a gente faz a banguela ou não faz a banguela, quantos por cento eu estou gastando a mais ali? Porque, na verdade, a gente acaba entendendo as contas quando dói o bolso, né? Então, quanto que eu estou gastando a mais fazendo banguela? A diferença não é muito grande. A diferença vai fazer mais, por exemplo, em preservar o motor, em preservar os freios, porque você descer uma serra, vamos pegar a serra daqui até São Paulo a Santos, né? Só segurando no freio, você vai ter um gasto excessivo de pastilhas. Inclusive, pode chegar lá na praia sem freio nenhum. Acho que algumas pessoas talvez já devem ter passado por essa situação. E aí é uma situação de perigo. O gasto de combustível, a diferença é pequena, tá certo? Não estou falando da coisa de 1, 2%. Mas gasta. Mas gasta. Gasta mais. Então, lembrando que descer na banguela vai gastar mais. E uma outra coisa aqui que eu estou olhando, aproveitar que esses pneus estão aqui e ficar do ladinho de cá. Vem pro meu lado de cá, Marcelo, porque daí ele consegue pegar. Todo mundo, quando vai fazer a troca de pneu, tem um pneu mais gasto de um lado, às vezes do outro. Às vezes os de trás estão bons, os da frente gastaram mais. Rodízio de pneus na troca de pneus. A gente pode fazer e como que é isso? Depende do tipo de pneu. Existe no manual do carro a recomendação de como fazer o rodízio, inclusive com frequência. Todo carro tem esse manual? Todo manual de proprietário de carro tem essa informação de rodízio. Tá. Então diz se troca os dianteiros com traseiro, porque existem pneus com lado externo, Mais gasto. que o lado externo é diferente do lado interno. Então ele não pode... existe pneu para o lado esquerdo e do lado direito. Ah, é? Os carros têm isso. Não sabia disso. Então precisa verificar conforme o desenho do pneu se ele pode ser usado do lado esquerdo ou do lado direito. Isso é raro, mas existe. Tá? É olhar no manual. E daí na troca a gente fala, coloca os meia-vida na frente, coloca o melhor atrás ou não. Como é que é o certo aí para fazer? Realmente, se está numa situação dessa, o melhor pneu, menos desgastado, ele geralmente deve ficar atrás. O melhor tem que ficar atrás. Por uma questão Por de quê? não perder traseira numa frenagem ou numa curva. Atrito, você fala. Ele tem que estar com a patinha boa para ter atrito para ajudar a Normalmente, frear. quando você freia o carro, ele desloca o peso pro dianteiro. Pra frente. E a roda traseira fica com pouco peso, portanto ela pode travar e ela vai começar a escorregar. No instante que ela começa a escorregar, você pode perder traseira. Complicado. Aí pode ser um E acidente. aí pode ser um acidente. Então, normalmente a gente recomenda colocar o melhor pneu atrás se não tiver como trocar os 4. O ideal é que no rodízio a gente vai gastando por igual, Por igual. porque o gasto maior na maioria dos carros é no dianteiro. Por quê? Porque o dianteiro traciona e esterça e freia. Ok. Tá? Então ele tem um gasto maior. Então a gente costuma fazer o rodízio para equilibrar o gasto, para quando trocar os pneus, trocar os 4. Marcelo, super obrigada pelas suas informações. Até o nosso próximo encontro, então. O programa Defenda-se vai ficando por aqui. A gente tem um próximo encontro na semana que vem. Até lá. Tchau.